Nas grandes narrativas humanas, poucas frases atravessam o tempo com tanta força quanto aquela pronunciada na claustrofobia de um quarto imaginado por Jean-Paul Sartre. O inferno são os outros. A sentença parece simples, mas guarda uma complexidade que atravessa séculos de literatura, filosofia e experiência social. Para compreendê-la, é preciso olhar para trás, atravessar a história e reencontrar, nos espelhos da humanidade, o modo como o outro se torna presença, ameaça, julgamento e, paradoxalmente, necessidade vital. O aforismo nasce de Entre Quatro Paredes, peça em que três personagens descobrem que seu castigo eterno não está em instrumentos de tortura, mas na convivência interrupta. O inferno ali não é arquitetado por forças externas, é tecido pelo olhar, pela dependência, pelos julgamentos que cada um projeta sobre o outro. Essa leitura encontra eco em Dante. No inferno, o outro aparece como espelho, como juízo e como sinal de que a responsabilidade nunca é apenas individual. A queda de um tem sempre relação com o mundo que o cerca. Duas tradições, então, se cruzam, o outro como espelho moral e como prisão. E nessas fissuras nasce a pergunta maior: quando o outro deixa de ser parceiro e passa a ser instrumento de punição? O olhar de Sartre não é apenas de metáfora, é força estruturante. Quando alguém nos olha, deixa de existir apenas o que sentimos sobre nós mesmos. Surge o que o outro acredita que somos. Esse processo cria vergonha, ansiedade e a sensação de estar sendo avaliado o tempo todo. Hoje, esse mecanismo se amplifica. Humilhação pública, cancelamentos, lixamentos digitais. A presença do outro se torna vigilância constante, e cada gesto carrega o peso de uma plateia invisível. Mas o olhar também revela. Expõe aquilo que tentamos esconder, confronta nossas narrativas, gera desconforto, mas também possibilidade de transformação. Séculos antes, Dante caminhou por ciclos que representavam pecados, vícios e tragédias humanas. Cada condenado mostrava ao poeta uma verdade moral, uma lembrança de que todo erro traz consigo implicações coletivas. No fundo, Dante nos lembra que o outro não é apenas antagonista, é espelho, é sinal, é aviso. A diferença é que, na modernidade, esse espelho perdeu o enquadramento ético. Resta apenas a exposição, sem aprendizado, sem mediação, sem sustentação moral. Ao longo da história, sociedades criaram um mecanismo para transformar grupos inteiros em outros. É o processo de outrização, a fabricação social do estranho, do perigoso, do descartável. Essa técnica aparece em guerras, prisões políticas de segregação e discursos midiáticos que reduzem indivíduos a rótulos. Funciona porque a exclusão é útil, facilita controle, legitima violência, simplifica narrativas complexas. Quando o outro deixa de ser humano, torna-se instrumento político. E assim, o inferno não é apenas interpessoal, é institucional. É fabricado, é mantido como engrenagem. Há, porém, um aspecto menos evidente. O inferno não é apenas o excesso da presença alheia, é também a ausência do outro. Pesquisas científicas mostram que a solidão prolongada afeta o corpo como um ferimento crônico. A solidão ativa alarmes internos, desregula emoções e enfraquece a saúde física. A falta de laços sociais se torna risco de vida. Curiosamente, o inferno moderno tem dois lados, o outro que pune e o outro que falta. As redes comprimiram o tempo e ampliaram o olhar. Nunca fomos tão observados, nunca estivemos tão isolados. Pesquisas recentes mostram aumento de solidão, ansiedade e desconfianças ligados ao uso intenso das plataformas. De um lado, o julgamento rápido, de outro, a busca desesperada por pertencimento. Entre ambos, uma exposição que não encontra pausa.
Assim, repetimos o quarto de Sartre e o anfiteatro de Dante ao mesmo tempo. Julgamento público e exílio social coexistem. A primeira cena é o tribunal digital. Um comentário se torna sentença. Um vídeo vira prova. Uma opinião é suficiente para prever intenções. A segunda cena é a rua da estigmatização. Corpos vistos como ameaças, identidades tratadas como erros, violências que acontecem diante de olhares que não se movem. A terceira cena é o apartamento, silencioso, a pessoa isolada, cercada por paredes invisíveis, tentando compreender onde se quebrou o vínculo. 3 versões do mesmo inferno: punição, exclusão, ausência. O amanhã pode seguir 4 caminhos principais. O primeiro é amplificação punitiva, algoritmos acelerando julgamentos, transformações suspeitas em fatos, intensificando conflitos. O segundo é a economia da atenção, restauradora, projetos que valorizam convivência profunda, vínculos e cuidado. O terceiro é a construção de políticas que desarmam a outrização, educação, crítica, urbanismo que aproxima, comunicação que reconhece. E o quarto é a hibridização tecnológica afetiva, IAs capazes de mediar afeto, capazes de suavizar a solidão ou de explorá-la. Nenhum desses caminhos é inevitável. Todos dependem de escolhas individuais, coletivas e institucionais. O inferno são os outros. É diagnóstico e alerta. É o espelho que devolve nossa responsabilidade. O outro pode punir, mas também pode ensinar. O outro pode excluir, mas também pode sustentar. O outro pode acusar, mas também pode dialogar. A saída não é fugir das pessoas, não é silenciar o olhar, não é abolir o conflito. A saída é construir práticas que devolvam humanidade ao encontro. Educação emocional, políticas que protejam vínculos, instituições que evitam especularização da dor, tecnologias que conectem em profundidade. Quando o olhar deixa de ser instrumento de punição e volta a ser ponte, o inferno perde suas paredes. Se gostou do vídeo, curta, comente e compartilhe. E se essa reflexão te tocou, ajude o canal a manter-se vivo. É minha única fonte de renda. O Pix está na imagem e na descrição do vídeo. Se quiser deixar um comentário ou sugerir algum tema, envie sua mensagem pelo Live Pix no link da descrição. Muito obrigado e até a próxima.